qual era a disciplina. Ah, tá. Uhum. Tá, qualquer coisa vai me avisando aí se eles responderem, tá? Pode deixar. Depois também eu entro em contato. Realmente está problemático. Vamos lá fazer a correção da prova, então? Agora, professor, fazer a correção. Hã? Professor, tem previsão das notas? Não. Agora, principalmente com essas atividades aí que não abrem nem fecham, não tenho. A gente tem prazo até dia 20, né? Ah, é até dia 20. Isso. O prazo é esse. Mas eu não posso nem dizer mais, porque eu não sei nem se eu consigo acessar as questões, Ah, tá. tá? Tá aparecendo a prova aí para vocês? Tá. 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 Deixa eu colocar ela um pouco maior para ficar mais fácil. Tá, aparece ela inteira? Estamos vendo só a questão 1, por enquanto. Tá. Mas não tá ultrapassando as laterais. Vamos lá, então. Questão 1, já que é a que está aparecendo, vamos lá. Primeira questão. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá, depois a gente vê. Primeira questão, então. Qual das definições abaixo corresponde à preparação oficinal? O que é a preparação oficinal? Deixa eu abrir aqui. É aquela preparada na farmácia a partir de uma prescrição, tá certo? Não. Não. Essa definição de magistral, tá? Que é outra pergunta que a gente tem mais lá na frente. Então, a preparação magistral é aquela que é feita sempre que tem uma prescrição. A oficinal é o item 2. Então, é aquela que ela está inscrita em algum formulário, ou brasileiro ou internacional, que é reconhecido pela Anvisa, e daí a gente pode, então, simplesmente pegar ali aquela fórmula e fazer aquela fórmula e dispensar. Por exemplo, a gente tem o formulário nacional da última edição da Farmacopeia. Se vocês digitarem aí formulário nacional no Google, vocês vão encontrar fácil, fácil. Ela tem, por exemplo, a fórmula do álcool em gel. Então, isso quer dizer que se um cliente chegar na farmácia e pedir álcool em gel, eu posso fazer sem necessidade de pedir receita. Né? Eu não vou pedir receita, me dá uma receita aí, pede para o médico uma receita de álcool gel. Não, ela está no formulário nacional, então ela pode ser feita. Tintura de iodo, por exemplo, está no formulário. Não vou pedir, então, para o paciente, vai lá no médico e pede uma receita de tintura de iodo. Sem contar que hoje, né, com a questão da prescrição farmacêutica, eu, como farmacêutico, também posso prescrever. Então, se eu quiser, né, mas eu não vou fazer, mas se eu quiser, eu posso prescrever o álcool em gel para o paciente, fazer a receitinha, dar uma, uma via para ele, fico contra a via e tudo certo. Mas, né, na sua essência, preparação oficinal é aquela, então, que está descrita em algum formulário nacional ou internacional, que é reconhecido pela Anvisa, e daí a gente pode reproduzir tranquilamente. Vamos ver as outras três aqui, só para ter uma noção do que é cada uma, então. Então, a correta seria essa, né? Item C, são medicamentos de origem vegetal, de comprovada atuação medicamentosa, em forma de cápsulas, tinturas, chás, etc. Sua técnica de preparo é fundamentalmente extrativa. Alguém sabe me dizer definição do que é isso? Fitoterápico. Isso mesmo. Questão D.
é aquele medicamento, dinamizado ou não, utilizado no indivíduo segundo 2 princípios da doutrina homeopática: similitude e experimentação no homem são. Alguém sabe me dizer o que é isso? Medicamento homeopático. Homeopatia. Isso, medicamento homeopático ou homeopatia. Isso mesmo. E a última, substâncias medicamentosas que extraem a força medicamentosa de flores, a partir de um método próprio criadas originalmente por Edward Bach. Florais de Bach, um médico de formação homeopática. O que é isso? Floral. Floral, a própria frase já fala, né? Então, nada a ver essas 3 últimas, a correta seria a letra B. Muito bem. Questão 2. Este grupo de medicamentos corresponde a produtos médicos destinados à prevenção, diagnóstico ou tratamento de doenças muito graves ou que constituem um risco para a vida e que são raros. Esses medicamentos são assim designados porque, em condições normais de mercado, a indústria farmacêutica tem pouco interesse no desenvolvimento e comercialização de produtos dirigidos para o pequeno número de doentes afetados por doenças raras. Que tipo de medicamento que a gente está falando, então? Medicamento órfão. Órfão. Por quê? Porque eles são largados pela indústria, ninguém quer saber deles, né? Eles são deixados de lado, então a gente chama de medicamento órfão. Exatamente isso. Item 3. Na formulação a seguir, qual o volume necessário de água para completar a formulação? Primeira coisa, aqui tem um item, água QSP 120 ml. Então, aqui já dá para a gente a indicação de quanto que é o volume total que a gente vai fazer desta formulação. Então, se a água, quantidade suficiente para 120 ml, isso quer dizer que no final eu vou ter 120 ml. E eu vou completar com água, né? Se eu tenho 20 ml de álcool etílico, 3 de glicerina e 4 de propileno glicol, quanto que eu vou colocar de água para chegar em 120 ml? 93. 93 ml, exatamente. Todo mundo entendeu isso? Sim. Tranquilo, né? Bem tranquilo. Item 4. Com base na fórmula a seguir, qual a quantidade de talco deverei pesar para o preparo da mesma? Talco, óxido de zinco, glicerina, vaselina, água destilada, 10 gramas. Quanto que eu vou colocar de talco? 10 gramas. 10 Por gramas? quê? Por quê? Todos têm a mesma quantidade, que significa os 2A ali de 10 gramas. Exatamente. Então, o AN ali quer dizer, né, que todos os que estão na formulação e que não tem nada do lado dele são de 10 gramas também. Então, na formulação, vou colocar 10 gramas de talco, 10 de óxido de zinco, 10 de glicerina, 10 de vaselina e 10 de água destilada. Vou fazer o preparo e está pronto a minha formulação. Então, sempre que o AN estiver ali, aqueles que estiverem acima ou abaixo e na mesma linha, eles vão ter a mesma quantidade. Item 5. Fármacos utilizados primeiramente para uma doença, aprovado em bula pela Anvisa, mas que passam a ser empregados para combater outra patologia. Aí tem todo um texto ali que fala tudo a mesma coisa. Fármaco que ele tem uma utilização descrita na bula, mas estão sendo utilizados para outras patologias, como que a gente chama esses fármacos? Medicamento off-label. Off-label, exatamente. E até quando que eles vão ser chamados de off-label? Até quando? Até quando eles forem usados para uma situação que não aquela que ele foi destinado? Não. Até Não é bem exatamente. reconhecer eles, que eles podem ter Foi registrado, né? É verdade. Exatamente. A partir do momento que ele é reconhecido, né, oficialmente, que ele pode ser utilizado para essa doença que ele estava sendo utilizado de forma off-label e é colocado na bula, ele não é mais off-label, ele é E isso, normal.
É comum acontecer, professor, não dele ser usado, dele ser reconhecido? Sim, sim. Se você pegar hoje a sibutramina, Uhum. você vai ver que a indicação dela é para emagrecimento. E ela começou a ser utilizada aí, estava descrito na bula lá no começo, que ela era para combate à ansiedade. Nossa. Uhum. Então, com o passar do tempo, né, os médicos foram prescrevendo a sibutramina e começaram a perceber que a pessoa, além de ficar menos ansiosa, ela acabava emagrecendo, eles começaram, então, a indicar para emagrecimento. Com o passar do tempo, colocaram também na bula emagrecimento. Então, hoje, o alvo, entre aspas, alvo principal é o emagrecimento. Tá? Eu nunca nem sabia que ela tinha sido prescrita algum dia para ansiedade. Lá no começo. A mesma coisa o Viagra, né? O Viagra ele começou a ser utilizado teoricamente, né, para problemas cardíacos. Só que quando eles já chegaram, ele já chegou no mercado já com outra função, né, para disfunção erétil. Mas de início era para ele ser lançado como um medicamento para algum problema cardíaco. Só que daí descobriram antes de registrar, então, antes de colocar no mercado, eles descobriram que poderia ser utilizado para disfunção erétil e daí já colocaram. Porque senão ia acontecer exatamente a mesma coisa. Não ia durar muito tempo o produto no mercado, né, até transformarem ele, então, em medicamento para disfunção erétil. Tá? Não é tão incomum assim. A gente que não acompanha muito, porque às vezes leva bastante tempo para isso acontecer. Mas pode acontecer. Mesma coisa a finasterida. A finasterida era utilizada para tratamento de câncer de próstata, se eu não me engano. E não me lembro exatamente qual que era o tratamento inicial que estava na bula, né? E começaram a ver que os homens que estavam utilizando tinham crescimento de cabelo e daí começaram a indicar também. E hoje ele tem a indicação na bula. Tem um outro também, se eu não me engano, que era colírio, que daí eles perceberam que os cílios das pessoas Sim, cresciam e agora ele é usado para cabelo sim, também. é verdade. Eu não me lembro o nome, mas é verdade. Tinha esquecido dessa história, mas é verdade. Tem razão. Então não é tão incomum assim. A gente que não se dá muita conta. Beleza? Beleza. Vamos lá. Bom, essa questão aqui é exatamente igual à primeira questão, só que a gente, né, na verdade, pediu a definição de preparação magistral. E na outra era oficinal. Então, a magistral, na verdade, é aquela que precisa de prescrição de um profissional habilitado para, né, que a gente possa fazer o preparo. Não vou nem ler o resto, porque é tudo igual. Questão 7. Farmácia de manipulação de trabalho comprou 1 litro de uma solução de ácido glicólico e veio em forma de solução a 25%. E eu preciso preparar essa fórmula de solução de ácido glicólico que está ali. Ácido glicólico 5%, glicerina 2 ml, álcool etílico 70 ml e água que é SP100. Então, primeira coisa, na formulação, está dizendo que eu preciso colocar 5% de ácido glicólico. Quanto seria se ele fosse puro? 5. 5 por quê? A solução teria 100 ml, então se é 5% de álcool glicólico é 5 ml. Exatamente. Então, aqui no caso facilitado, né, a quantidade total da solução é de 100 ml. Então, se eu quero 5%, 5 por 100 ml, eu vou colocar 5 ml do ácido glicólico. Perfeito. Porém, ele não é puro, né? Mas eu preciso colocar esses 5 ml. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar uma quantidade maior daquela solução que está diluída e
colocar o suficiente ali para que dê esses 5 ml. Então, eu faço o cálculo. Ué, cadê meu cursor aqui? Então, se a solução é 25%, quer dizer que eu tenho 25 ml de ácido glicólico a cada 100 ml da solução. Todo mundo concorda? Se eu preciso de 5 ml de ácido glicólico, eu vou ter que pegar X dessa solução. Fazendo o cálculo, X dá quanto? 20? 20 ml, exatamente. Então, dentro desses 20 ml, eu vou ter 5 ml de ácido glicólico. Os outros 15 são só um solvente que está ali por algum motivo. Tá certo? Alguém ficou com dúvida em relação a isso? Vou entender que não, então. As formas farmacêuticas foram desenvolvidas para facilitar a administração de medicamentos a pacientes de faixa etária diferente ou em condições especiais e para permitir o seu melhor aproveitamento. Para uma criança, por exemplo, é melhor engolir gotas e um pouco de água do que um comprimido. E mais fácil, né? Não é só melhor pela questão do gosto, mas pela facilidade. Além disso, a forma farmacêutica se relaciona à via de administração que vai ser utilizada, isto é, a porta de entrada dos medicamentos no corpo da pessoa, que pode ser por via oral, retal, intravenosa, tópica, vaginal, nasal, entre outros. Cada via de administração é indicada para uma situação específica e apresenta vantagens e desvantagens. Sabemos, por exemplo, que uma injeção é sempre incômoda e algumas vezes dolorosa, no entanto, seu efeito é mais rápido. Lembre-se que não é apenas a forma do medicamento que é importante, a sua via de administração também deverá ser escolhida pelo médico no ato da prescrição. Aí a gente falando dessas vias de administração e a relação dela com as formas farmacêuticas, qual desses itens aqui tem só formas farmacêuticas líquidas? Condicionador é forma farmacêutica líquida? Seria semissólida? Semissólida, exatamente. Álcool em gel, semissólido. Pomada, semissólido. Então, letra A não é. Colírio, é líquido? É líquido. Xarope, é líquido? É líquido. E líquido para gargarejo é líquido. Então, a resposta correta seria a letra B. Aqui nas de baixo, o que tem de errado? Loção hidratante é semissólido. Cápsula com conteúdo líquido, apesar de ter um líquido no interior daquela cápsula mole, ela é considerada como forma farmacêutica sólida, tá? Não é nem semissólida, ela é sólida. Mesmo sendo água e ela sendo macia, né? Pastilha para garganta são sólidas, elas são duras, né? E comprimido também é sólido. Gotas nasais, líquido. Pomadas oftálmicas semissólida e solução injetável líquido. Então, a única que só tem líquidos é a letra B mesmo. Item 9. Temos no mercado alguns... essa aqui esqueçam que essa foi cancelada. As soluções têm vantagens e desvantagens. Então, assinale a alternativa que é a desvantagem no preparo e utilização da forma farmacêutica solução. Doses homogêneas trazendo segurança à utilização está correto e é uma vantagem, né? Não é uma desvantagem. Pronta disponibilidade para absorção e distribuição, pois o fármaco já está dissolvido e pode ser imediatamente absorvido. É uma vantagem, né? Absorção mais rápida, efeito mais rápido. Podem ser empregadas por diferentes vias, como via oral, nasal, oftalmocatológica, entre outras.
Também é vantagem, né? São polivalentes. As doses podem ser facilmente ajustadas, podendo servir uma criança e um adulto, por exemplo, somente ajustando as doses. Também é uma vantagem. Então, só sobrou aí. Pode ocorrer instabilidade de fármacos em soluções, pois alguns fármacos em meio ao tem um meio a mais ali, né? Pois alguns fármacos no meio líquido, né, tendem a ter seus processos de reação aumentados. É uma verdade, só que não é uma vantagem, é uma desvantagem, né? Então, quando eu tenho uma solução, eu tenho um tempo de vida, né? Tempo de, digamos assim, no final das contas, vai refletir no prazo de validade, então um tempo de validade menor desses produtos, porque as reações que acontecem no meio fazem com que o produto vá perdendo as suas características mais rapidamente. Então, esta é a desvantagem, tá certo? Todas estão certas, mas essa é a única que é desvantagem entre todas que estão ali. Item 11. São requisitos para o veículo das preparações nasais, exceto. Então, tem que ser estável? Tem. Tem que ser estéril? Tem. O princípio ativo tem que ser insolúvel? Não, ao contrário. Ele tem que ser solúvel. Se ele for insolúvel, vai dificultar muito a ação do princípio ativo dentro da cavidade nasal. E deve respeitar o pH do muco? Deve. Então, o princípio ativo insolúvel é o que está fora aqui dos requisitos. Verdadeiro ou falso, certo ou errado? Com respeito à farmacotécnica, julgue os seguintes itens. Manipular medicamentos como errinos e colírios demandam locais apropriados e esterilidade. Certo ou errado? Certo? Tá certo. É o que acontece na prática? Nem sempre, né? Então, a gente vê muita farmácia que produz produtos para o nariz e produz colírios, mas não fazem isso num ambiente estéril. Fazem o que? Então, colocam bastante conservante e dão um prazo de validade bastante curto. Não é o mais certo, mas é o que acontece, às vezes, no dia a dia, tá certo? O ideal seria que fosse feito lá no ambiente estéril, tudo certinho, para não ter realmente nenhum tipo de contaminação. Mas isso pode tornar o produto muito caro. Item 13. O muco nasal tem pH 5,5 a 6,5 para adulto e 5 a 6,7 para crianças. Para que esse pH se mantenha, normalmente associa-se ao rino o quê? Solução tampão. Solução tampão, exatamente. Se eu colocar ácido, ele vai diminuir o pH, vai puxar para baixo. Se eu colocar a base, ele vai puxar para cima. Mas isso não quer dizer que ele vai estabilizar, o pH vai estabilizar. O pH pode ser muito instável nesses casos. Então, a gente coloca uma solução tampão, que daí ocorre o ajuste do pH, e a solução tampão não permite que ocorra, então, esta variação de pH. Ok? Certíssimo, solução tampão. Questão 14. Ar frio, resfriado, sinusite, rinite promovem a alcalinização do muco e ele fica fluido e se transforma em coriza. E o ar quente promove a acidificação, tornando o muco espesso e a sensação de nariz seco. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Hã? Verdadeiro. Certeza? Absoluta. 100%? Uhum. Muco alcalino fica líquido. Muco ácido fica seca o nariz. Certeza? Eu tinha. Vou deixar vocês correrem lá para ver no material enquanto a gente vê as outras questões. Depois a gente volta aí. Questão 15.
Precisamos ajustar os errinos para que eles não prejudiquem o movimento dos cílios. E não causem irritação na mucosa nasal, faltou um L ali, deixando a concentração do mesmo semelhante à do soro fisiológico. Então, né, lembra que a gente falou que se não tiver, né, esta característica, pode essa alteração, digamos assim, diferença, né, de concentração de sólidos ali no meio, pode causar desconforto, pode causar uma sensação desagradável para o usuário. Então, a gente tem que ajustar essa concentração, para que a concentração fique semelhante à do soro fisiológico, que é semelhante à do nosso muco. Como que a gente chama esse processo? Nossa, faltou um S ali no processo também. Isotonia? Como? Isotônico? Isso. Então, a gente vai fazer o que a gente chama de isotonia, né? Ajustar as concentrações de sais para que ele fique com a concentração semelhante à concentração do soro fisiológico, da lágrima, do muco, tá? Então, exatamente, isotonia. Sobre as preparações auriculares, é correto afirmar. Vamos lá. São preparações de uso sistêmico? Não. Auriculares são preparações que a gente só tem ação no local, tá? Então, são ações tópicas mesmo. Não tem nenhum diferente de preparações nasais que a gente tem uma possibilidade de ter um ou outro fármaco que seja absorvido pela mucosa, vá para a circulação e caia lá então, no organismo como um todo. Aqui, nesse caso, não tem essa possibilidade. Então, não é sistêmico, tá? Espera aí que desapareceu. Aqui. São preparações que necessitam de esterilidade obrigatoriamente. Não. Esse aqui permite até alguns micro-organismos saprófitas na sua composição. Então, não tem essa necessidade de ser preparado em sala estéril, essas coisas assim. Preparações são de uso tópico, exatamente. Então, todas são de uso tópico. Beleza. Cerumen é de origem exógena, ou seja, ele é formado fora do nosso corpo? Não. Ele é formado dentro do nosso organismo. Pode acontecer naquela liberação de substâncias oleosas, liberação de pelos, etc., que pode acontecer, alguma substância exógena se juntar ali. Por exemplo, uma partícula que estava no ar, entrou no nosso ouvido e se misturou naquela cera. Mas, de uma forma geral, não. É tudo produzido pelo nosso próprio organismo, então, de origem endógena. Tá? Então, um mosquitinho que entrou no ouvido da gente, se grudou ali na cera e morreu ali. É exógeno, mas ele, por si só, não faz parte do cerume. Ele é só uma substância que, né, no caso, algo que, por um acaso, se grudou ali no meio. Tá, a Raquel respondeu que a atividade encerrou às 10h40 de hoje. Eu vou dar uma olhadinha, então, daí eu vejo se... Espera só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo fazer essa alteração, alguma coisa assim, daí eu já coloco. Se for o caso, para até mais tarde.
E é mesmo. Pior que tá aqui até 10h40. E eu coloquei. R$ 23h59 de hoje, então, tá? Dá tempo de sair da aula e ir ali. 2 minutinhos dá para responder. Já arrumei uma. Doutor, Oi. eu não tô tendo acesso ao meu AVA, porque eu mudei de turno, aí a faculdade não alterou. A única matéria que aparece pra mim no AVA é bromatologia. Eu não tive acesso a nenhuma das atividades. Ixi, então eu também não tenho. Eu não tenho Eu já acesso a liguei na você também. faculdade, pedi pra eles arrumarem, até agora não tive retorno. Tá, depois a gente vê como é que a gente resolve tua situação, então. Tá bom. Provavelmente teu nome não tá nem aparecendo, então, na lista para eu colocar nota. Não, na lista não tá. Não, na segunda lista de chamada não apareceu. Nas provas que eu fiz não apareceu meu nome no turno. Aham. Vamos ver. A gente vê o que dá para fazer. Tá? Tá bom. Tá, já consertei uma. Raquel, se puder dar uma olhadinha lá se tá aparecendo, só para confirmar. Vou abrir agora aqui, professor. Tá. Teoricamente estão as duas já. Tá, estão verdinhas. Vamos em frente? Vamos lá. O odontólogo, ou seja, o dentista, né? Ele pediu à farmácia de manipulação a manipulação de uma substância utilizada para agir sobre a parede dentinária do dente com finalidade de desmineralizar o local e facilitar o uso de equipamentos perfurocortantes. O que o dentista solicitou, na verdade, então? Ele solicitou uma solução de EDTA a 17%. A solução de EDTA a 17%, então, ela tem essa característica de fazer com que o EDTA é o agente que a gente chama de quelante, né? Então ele se gruda no, no, nos minerais do dente, né? Então ele acaba sequestrando, acaba tirando os minerais do dente para ele, então ele retira do local. Então o dentista ele geralmente pega o EDTA, coloca num algodão, molha o algodão e coloca em contato com o dente. Então, o EDTA está ali no algodão, ele vai puxando o mineral para o algodão, junto com ele, né? Aí o que acontece? O local fica sem o mineral, ele fica mais maleável, mais macio. Aí o dentista usa o equipamento e dessa forma o equipamento consegue perfurar com mais facilidade o dente. É feito o tratamento, se é cárie, alguma coisa, é retirada aquela parte, e daí, com o passar do tempo, o nosso organismo já vai fazendo a reposição desse mineral, meio que rápido assim, então, logo o dente já está rígido novamente, né? Já está protegendo, já está protegido, porque os minerais voltaram para o lugar. Então, muitas vezes, quando a gente vai em dentista e ele fala depois, olha, fique um tempo sem tomar café, sem tomar coca, ou qualquer um outro refrigerante, qualquer coisa colorida, assim, tem ligação com isso, porque pode ser que o corante penetre com mais facilidade ali e manche o dente. Então, é o IDTA 17%. 4 características do colírio. Ele tem que ser isotônico, isohídrico, né, que é o pH
ajustado, estéril e viscoso. Tem que ter uma certa viscosidade, tá? São essas as 4 características do colírio. Só precisava colocar isso, só o termo. Não, eu estava pedindo para citar, né? Não pedi para descrever, para, né, falar a respeito. Então, colocando só esses 4 itens estava perfeito. Caracteriza uma solução. Uma solução é uma forma farmacêutica líquida onde você tem um soluto que dissolve no solvente, né? Tem um sólido que dissolve no líquido e forma uma forma farmacêutica líquida homogênea. Só isso, não precisava mais nada. E questão 20, a frase seguinte está certa ou errada. Justifique a resposta. Sempre que eu aumentar a temperatura de uma solução, o sólido vai dissolver mais facilmente e mais rapidamente. É uma mentira. Eu não posso dizer que sempre isso acontece. A gente tem exceções aonde se eu aquecer uma solução onde eu tenho um soluto que não foi dissolvido ainda, pode acontecer de ele ficar mais insolúvel ainda e ele precipitar mais ainda. De repente eu consegui, na temperatura ambiente, dissolver um pouco daquele sólido e de repente eu vou aquecer, é capaz de precipitar tudo de volta. Então eu não posso dizer que sempre que eu usar a temperatura vai facilitar a dissolução, porque tem as exceções. E era isso. Tranquila a prova? Tranquila. Muito bem, vamos voltar lá naquela questão então do ar frio promove, né, a alcalinização do muco. Daí o muco fica líquido. Ar quente promove a acidificação e o muco fica espesso e sensação de nariz seco. Tá certo? Verdadeira. Muito bem, tá certo. É isso mesmo. Só queria ver se vocês estavam bem firmes na resposta de vocês. Eu achei que estava até falso. Oi? Pelo suspense, até achei que estava falso. Não entendi. Falhou, Karine. Pelo suspense, professor, achei que estava falso. Não consegui entender. Tá bem difícil de entender, tá? Ela disse que pelo suspense, professor, ela achou que era falso. Ah, tá. Então tá falhando o teu áudio para mim. Não, mas é só para fazer para ver se vocês estavam firmes mesmo na notícia, na questão, na afirmativa. Não, mas tá certo, tá verdadeiro, sim, tá? E é isso. Prova estava difícil? Não estava, né? Não estava, não. Estava bem tranquilo. Vamos então para continuação aqui da disciplina. Deixa eu fechar aqui. Abrir aqui. Farmacêuticas. Vamos falar hoje de xarope. Já aparece para vocês? Sim. Beleza. Então vamos abordar a xarope, que é mais uma das formas farmacêuticas líquidas e eu diria que uma das mais importantes que a gente tem dentre as formas farmacêuticas líquidas. Porque ela é bastante utilizada. Não tanto na manipulação, a gente até faz, né? Não é a formulação, o tipo de formulação mais frequente na manipulação, mas de uma forma geral,
na indústria a gente tem aí bastante medicamento que tem um representante na forma de xarope. E o que é o xarope? Xarope é derivado, né, a palavra xarope vem do árabe siropos, ou aquilo que está escrito ali do lado, né? Ou do latim é derivado do sarape. Então, muito parecido a forma de se falar, e significam a mesma coisa, bebida ou poção. Características: solução viscosa, concentrada, que contém uma grande quantidade de açúcar dissolvido, mas que mostra uma grande tendência para depósito de cristais, complementando ali, caso não seja bem preparado. Então, o xarope basicamente é uma mistura de água com açúcar, né? A base do xarope é isso, é água com açúcar. Açúcar numa grande concentração, que passa por processo de aquecimento por determinado período de tempo. Porém, né, quando a gente não respeita principalmente esse tempo de aquecimento ou a temperatura correta, ele pode sim cristalizar. Vocês já devem ter visto, né, em algum momento da vida de vocês, um xarope que vocês abriram e lá na tampa tinha os cristalzinhos de açúcar. Ou, né, mais grave, você abrir um frasco de um xarope e perceber que ele cristalizou inteiro dentro do frasco. Ele virou cristal de açúcar. Então, alguma coisa na técnica não foi feita de forma correta. A gente tem uma definição oficial para xarope, que é retirada da farmacopeia americana, que ela é bem interessante, porque ela dá todas as possibilidades para aquilo que a gente chama de xarope. Então, essa definição fala que xaropes são preparações aquosas concentradas à base de açúcar ou um substituto do açúcar, com ou sem agentes flavorizantes e substâncias medicinais. Né? Então, ele deixa assim bem aberto. Porque a gente tem, na verdade, dois tipos de xarope. O xarope feito com base de açúcar e o xarope que não pode ser utilizado, né, porque ele tem uma concentração muito grande de açúcar, ele não pode ser utilizado por certas pessoas. Então, criou-se um xarope com as mesmas características, mas sem açúcar. Como assim? A gente tem, então, o xarope de açúcar, que tem uma certa viscosidade e tem um certo sabor doce. São as duas características principais do xarope. Ser viscoso e ser, né, ter sabor adocicado. Então, para aquelas pessoas que não podem utilizar o açúcar, como os diabéticos, criou-se uma alternativa para ter um xarope para não diabéticos. Para não diabéticos é ótimo. Para diabéticos. Então, criou-se o xarope sem açúcar. Mas precisamos dar as mesmas características do xarope com açúcar para que a pessoa tome e tenha a mesma sensação de quem está tomando um xarope com açúcar. Então, o que a gente faz? A gente troca o açúcar por um adoçante, ou uma mistura de adoçantes. Então, quando a definição fala ali, xaropes são preparações aquosas concentradas à base de açúcar ou um substituto do açúcar, a gente está, né, falando do xarope com adoçante ao invés do açúcar. Mas quem dá a viscosidade é o açúcar. Então, se eu for preparar um substituto, eu vou ter que arranjar alguma substância que eu possa colocar ali e que deixe esse xarope com a mesma viscosidade. Já dei o sabor doce com o adoçante, mas eu preciso da viscosidade. Então, eu vou procurar um polímero, né, que em contato com a água ele forme pontos de hidrogênio com a água e tudo mais, e dê uma certa viscosidade. Então a gente utiliza um polímero que a gente chama de carboximetilcelulose, que esse polímero, então, ele faz essas pontes de hidrogênio com a água e ele dá viscosidade.
E, importante, é um dos poucos polímeros que a gente tem que a gente pode ingerir. A gente pode utilizar um polímero para dar viscosidade para um gel de cabelo, por exemplo, para um shampoo, para um monte de produtos, mas todos são de uso externo. Para uso interno, como é o caso do xarope, são poucos os polímeros que a gente tem poucas opções. Pronto, tem o xarope de açúcar e o xarope sem açúcar, os dois com as mesmas características, viscoso e doce. Tá? Então aí a gente tem a base do xarope. A base do xarope é isso: água e açúcar ou água, eu estou com conservante na boca, adoçante e polímero para dar viscosidade. Tenho a base deles. Em cima dessa base eu posso, né, melhorar. Posso colocar então ou não um agente flavorizante. Que agente flavorizante? Eu quero dar um sabor de morango, né? Então eu vou lá e coloco um agente flavorizante. Mas se eu não quiser, eu não coloco também, né? O sabor do xarope de açúcar já é agradável mesmo assim. E posso ou não colocar substâncias medicinais. A partir do momento que eu coloco uma substância medicinal, aquele xarope deixa de ser um xarope simples ou xarope base e passa a ser um xarope medicinal, tá certo? A gente vai lá na prática preparar um xarope medicinal com tintura de guaco, tudo certinho. Mas vocês vão ver que a base dele é água e açúcar. Basicamente com isso a gente tem essa base. E essa base é para, né, adicionar substâncias para ficar mais fácil a ingestão, a utilização do produto. Então essa definição da farmacopeia americana ela é bem abrangente porque ela, no final das contas, ela acaba falando do xarope normal de açúcar e fala também do xarope sem açúcar que está aí no mercado e a gente não pode simplesmente ignorar. Muito bem. Finalidade: servir como veículo edulcorante. Então, servir como um veículo que traga algum tipo de sabor adocicado para mascarar sabor de fármacos. Então, a gente tem vários fármacos que têm um sabor desagradável, né? Às vezes um sabor amargo, um sabor azedo, um sabor metálico, né? Que fica mais difícil de a pessoa tomar o medicamento. Então, a gente colocando esse medicamento numa base de xarope, que já é doce, né? E com essa viscosidade, o que acontece? Pelo fato de ser viscoso, o líquido, né, o xarope, ele passa pela nossa língua, onde a gente tem as papilas gustativas, mas ele passa, vamos dizer assim, meio que rolando sobre não sei se eu vou me fazer entender direitinho, mas meio que rolando sobre a língua. Então, ele não faz um contato muito forte como uma solução. Se eu pegasse, então, aquela substância ruim, né, digamos que ela fosse bem amarga, e fizesse uma solução com aquela substância, quando eu tomasse essa solução ia se depositar na superfície da minha língua, ia liberar o fármaco ali. Aqui, como a gente tem um xarope que ele é um pouco mais viscoso, uma boa parte dele não se deposita na superfície da língua, porque pela viscosidade ele vai meio que rolando pela língua e desce pela nossa garganta. Não é exatamente rolando, mas ele não tem um contato tão forte como o contato de uma solução. E dessa forma, com a substância doce também adicionada, a gente consegue enganar um pouquinho a nossa língua, nossas papilas gustativas, e a gente acaba sentindo, muitas vezes, o sabor mais adocicado, mais o sabor adocicado e menos o sabor amargo nesse caso. Então, é bastante interessante essa forma farmacêutica para enganar as nossas papilas gustativas. E é comum de a gente ver produtos que são muito ruins e que são, então,
se utiliza dessa técnica. A viscosidade, como eu falei, ela vai acontecer, no caso do xarope com açúcar, pelos pontos de hidrogênio que o açúcar vai fazer com a água. Então, isso faz com que a viscosidade aconteça. E no caso do xarope sem açúcar, que a gente tem um polímero que vai dar essa viscosidade, ele também vai fazer essas ligações do polímero com a água, dando a viscosidade. A viscosidade é bastante importante também para impedir, muitas vezes, que ocorram turvações ou precipitações, né, no caso de um princípio ativo que não seja muito solúvel no solvente, na água, né? E quando a gente tem essa viscosidade maior, a tendência é que esse princípio ativo ele se espalhe pelo líquido, e pelo fato de ele estar no meio muito viscoso, é difícil uma partícula se ligar com a outra partícula do fármaco, né, formando uma partícula maior e ela precipitando. Então aqui é bem mais difícil a gente ter essas questões de precipitação, porque as partículas não conseguem se juntar com facilidade para formar partículas grandes, pesadas e ir para o fundo do frasco. Outra coisa interessante, aqui daí a gente está falando do xarope com açúcar. A concentração de açúcar é tão grande, vocês vão ver que na próxima slide vocês vão ver que a concentração é extremamente grande para a preparação. Que o que acontece? A gente acaba criando uma solução hipertônica. Então, quando a gente dissolve todo aquele açúcar na água, a gente tem uma solução hipertônica, excesso de açúcar. Ele chega próximo da saturação dele, né? Então, ele não está saturado ainda, mas ele chega bem próximo. Então, é uma quantidade muito grande. Isso faz com que a solução fique hipertônica. Aí, se cair um micro-organismo ali, o que vai acontecer? Imagine uma bactéria caindo no meio do xarope. O xarope está hipertônico. A tendência é, quando a gente tem uma solução hipertônica, a tendência é que ela, sempre que possível, né, se ela conseguir puxar água para essa solução, para que ela se estabilize e fique isotônica, é muito grande. Então, caiu uma bactéria ali, o que vai acontecer? Opa, a bactéria tem água dentro. Então, vamos absorver essa água, puxar toda para o xarope, para ele ficar mais próximo da isotonia. E assim, o que acontece? O micro-organismo desidrata e ele não consegue, então, se reproduzir. Então, o próprio xarope em si, ele já é, pelo fato de ele ser hipertônico, ele já é um conservante, porque não permite que ocorra crescimento de micro-organismos. Mas o xarope industrial lá que eu tomo, eu olhei na bula e tem conservante. Tem. Por quê? Porque ele precisa manter essa característica de evitar crescimento de micro-organismos por 2, 3, 4 anos. Às vezes, pode ser que nesse período ocorra uma entrada de um micro-organismo e a solução já não dê mais conta, ela já não, né, já foi passando o tempo, então ela não está com toda aquela força, ela não consegue mais fazer essa desidratação completa do micro-organismo. O micro-organismo ficar vivo ali, ele começa a sofrer mutações, né, para conseguir viver naquele meio e começa a se reproduzir. Então, para evitar isso, a gente tem aí a adição de conservante nesses produtos, porque daí dá para manter por 3, 4, 5 anos o xarope na prateleira. Aqui está a fórmula base do xarope simples, né, que também é do formulário nacional. Então, são 85 gramas de açúcar para fazer 100 ml de xarope, tá? Então, é uma quantidade muito grande. Quando a gente for fazer a prática, vocês vão ver, vocês vão olhar aquilo, vocês vão dizer assim, não, a quantidade de água que a gente vai pôr não vai nem umedecer, não vai nem molhar todo esse açúcar.
mas no final das contas a gente consegue. Mas é super saturada, né? Então é super doce porque a quantidade de açúcar é bastante grande. Mas vamos deixar aqui assim. Quando a gente for fazer a prática lá, a gente fala mais sobre isso, que tem algumas informações que são bastante importantes no preparo. Mas daí a gente vê isso na prática. Vantagens e desvantagens. Vantagens. Tem boa conservação. Ah, esqueci de falar. Lá na farmácia de manipulação, como eu vou preparar um xarope que em pouco tempo ele já foi consumido, né? Eu preparo hoje e a pessoa começa a tomar amanhã, dali uma semana ela já tomou todo o frasco. Aí não necessariamente a gente precisa colocar um conservante, porque esse espaço de tempo é muito pequeno para que um contaminante venha a crescer e se reproduzir ali dentro. Então, né, na manipulação, a gente nem sempre vai colocar um conservante. Então, vantagens, né? Boa conservação, pelo fato de ser uma solução hipertônica, apropriados para fármacos hidrossolúveis, então o fármaco tem que ser solúvel em água, a nossa base é água e açúcar, né? O próprio xarope já é um edulcorante, ou seja, ele já tem um sabor doce. E como desvantagem, a gente tem que o xarope à base de sacarose é contraindicado para paciente diabético, né? Então, quando a gente vai pegar uma prescrição que é xarope e que é para um diabético, a gente já sabe que o xarope não pode ser feito à base de açúcar, tem que ser com outra formulação. Algumas características. O xarope é utilizado como veículo, né? Então, neste veículo, vou adicionar substâncias que têm atividade. O xarope em si não tem atividade nenhuma, porque é água e açúcar. Pouco ou nenhum álcool. Pode ser que quando eu colocar, então, um extrato de uma planta, como os extratos são muitas vezes preparados à base de álcool e tudo mais, pode ser que tenha um pouquinho de álcool na sua composição final. As substâncias que a gente vai adicionar ali são hidrossolúveis, só repetindo o que já foi falado, né? São utilizados para correção de sabor, né? Então, aqueles produtos que têm um sabor muito amargo, muito característico assim, a gente consegue muitas vezes mascarar um pouco, ou seja, diminuir um pouco aquele sabor ruim, ou até mesmo esconder completamente aquele sabor ruim. E a aceitação é muito boa, que desde criança até idoso, todo mundo gosta de tomar um xarope. O preparo. A gente tem duas formas de fazer isso. A gente fala então que essas formas são a frio e a quente. A frio, a gente não utiliza aquecimento. E a quente, a gente utiliza aquecimento. Espera aí, o que aconteceu? Não me diga que parou de... Venatus é horrível, não conheço, graças a Deus. Não tem doce que esconda o sabor ruim? Vamos lá. Xarope é a frio e a quente. Então, pode ser feito a frio e pode ser feito a quente, sem problema. Com a mesma formulação. A diferença é que um eu não vou aquecer e outro eu vou aquecer. E daí vai resultar em dois produtos um pouco diferentes. O xarope é frio, né? Pelo fato de ele não ter aquecimento, ele não vai caramelizar, não vai ter problema de açúcar caramelizar, então ele não vai ficar mais amarelado. Ele fica geralmente incolor, bem transparente e tudo mais. E a gente faz esse processo como? Só com agitação. Então a gente vai agitando, 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 agitando. Geralmente é colocado num equipamento para agitar, porque demora bastante tempo para conseguir incorporar todo aquele açúcar dentro da água. Então, o que acontece? Sem aquecimento, ele não muda de cor. Ele fica totalmente transparente e fica totalmente incolor. Eu não aqueci. Então, pode ser que algum micro-organismo que veio na sacarose, porque a sacarose não é comprada estéril, então ela pode vir com algum micro-organismo. Então, ele pode ficar ali nessa solução que a gente está fazendo. Não aqueceu,
não mata o micro-organismo. Pelo fato de ser uma solução hipertônica, ele pode até, então, perder toda a sua água e morrer. Mas tem algumas substâncias, alguns fungos, por exemplo, que são resistentes, eles não são alterados com concentrações grandes de açúcar e nada disso. Então, se tiver algum fungo, alguma alga, uma levedura, pode ser que ela continue presente ali. Pode ser que ela nem chegue a se reproduzir, mas ela pode continuar presente. Então, tem essa desvantagem. Daí a gente teria que colocar um conservante. A preparação a quente, o próprio nome já diz, a gente vai precisar aquecer. Então, quando a gente aquece, primeiro que a gente... algumas partículas do açúcar passam por um processo de caramelização, e isso dá aquela cor mais amarelada para o xarope. Aí o que acontece? Durante esse processo de aquecimento, pode acontecer também hidrólise da sacarose. Também vai dar uma coloração mais escura e tudo mais. Por isso que a gente tem que respeitar bem a temperatura e o tempo de aquecimento. Na técnica, vocês vão ver, a gente tem que esperar chegar a temperatura a 80 graus e manter essa temperatura nessa solução por 10 minutos. Então, eu vou ficar o tempo todo. Se eu não tiver um equipamento que mantenha uma temperatura, né, que vai ser o nosso caso, a gente tem que ficar tirando e colocando no fogo o tempo todo para que ele não ultrapasse dos 80 graus e não caia muito a temperatura. Então, são 10 minutos de agitação e controle da temperatura, para que os micro-organismos sejam eliminados e, ao mesmo tempo, a gente não fique com nenhum cristalzinho sequer de açúcar, que, de repente, quando o xarope estiver frio, esse cristal vai ficar nadando ali no xarope e, de repente, ele pode influenciar outras moléculas de açúcar a se cristalizar, né? Então, a cristalização acontece quando um cristalzinho que seja do açúcar não se dissolve completamente. Então, ele vai influenciar outras moléculas que estão ali a se cristalizar também, e com o passar do tempo a gente vê os cristais se formando dentro do líquido. Se a gente aquece nos 10 minutos a 80 graus, a possibilidade disso acontecer é muito pequena, muito remota. Bom, falando dos adjuvantes, então, todos os componentes que a gente pode colocar dentro de uma preparação de xarope, a gente vai ter aí a sacarose, águas conservantes, né, quando necessários, e outras substâncias que a gente pode adicionar para melhorar de alguma forma ou para adicionar alguma substância específica. Então, posso colocar flavorizante, posso colocar corante. Eu vou fazer sabor cereja, então vou colocar um corante cor-de-rosa ou avermelhado para combinar, né, o sabor cereja com a cor. Eu vou adicionar mentol dentro do xarope. Mas então eu vou ter que dissolver ele, esse mentol. Ele não vai dissolver direto no xarope. Então, eu vou dissolver num solvente que é compatível com o mentol. Álcool. Então, posso utilizar um pouquinho de álcool para dissolver o mentol e daí eu jogo dentro do xarope. No caso do xarope sem açúcar, eu vou precisar de espessante. Muitas vezes eu vou ter que usar um estabilizante também para estabilizar aquela formulação. E assim por diante. Questões ligadas ao acondicionamento. Em local fresco, seco, bem fechado, embalagem de vidro ou plástico. Também, então, não tem restrições em relação à utilização de embalagem de vidro ou plástico. Tem produtos que tem, mas aqui nesse caso não tem. E longe das crianças, porque as crianças geralmente gostam de xarope, né? Alterações físico-químicas, calor, luz, precipitação do açúcar são coisas que podem acontecer. Então, calor pode alterar o produto, a luz pode alterar o produto e
pode ocorrer a precipitação do açúcar, como eu falei para vocês. Alteração microbiológica, se acontecer, vai ser crescimento de micro-organismos, daí, no caso do xarope frio, ele tem mais possibilidade de crescimento de micro-organismos diversos. No caso do xarope de açúcar, a possibilidade é menor, mas isso não quer dizer que não possa acontecer. Conservante, se a gente for utilizar, e paginha é o mais comum. Aqui eu coloquei, então, uma fórmula de xarope base dietético, ou sugar free. Então, o que a gente tem? A gente tem um conservante, o metilparabeno, então, que é o Nipagin, vai ser obrigatoriamente colocado, porque não tem o açúcar para dar a característica de solução hipertônica, então vou ter que contar com um conservante. Aqui eu tenho uma mistura de substâncias doces, né, de adoçantes, então sacarina e ciclamato de sódio, ou ciclamato sódico, a água como veículo e o carboximetilcelulose para dar a viscosidade. Inclusive eu já testei essa fórmula aqui, 2% vira uma gelatina, é uma fórmula que foi tirada do formulário nacional. Então a gente tem que tomar cuidado e tem que sempre experimentar as formulações. Tá? A recomendação para esse xarope base é plástico ou vidro âmbar, né? Então, nesse caso, a luz pode influenciar muito mais facilmente, né? E fazer com que o produto perca suas características. Então, recomenda-se o vidro âmbar, aquele vidro marrom castanho, né? Armazenamento em temperatura ambiente, não necessariamente precisa colocar em geladeira. E estabilidade de 3 meses. Ok? Então, vamos parar por aqui, que daí a gente tem outras formas líquidas parecidas com os xaropes, que algumas estão em desuso, outras foram modificadas, mas daí a gente vê na próxima aula. Tranquilo, gente? Dúvidas? Tranquilos. Tranquilo. Tranquilo? Então tá. Então, como eu tinha falado, né, se a gente terminasse a parte de xarope, a gente poderia marcar aula prática. Como ainda tem coisas pela frente, provavelmente vamos marcar para outra semana, não para essa semana que vem, tá? Mas daí eu aviso vocês com antecedência. Tá certo? Gente, então corram lá quem não fez as avaliaçõezinhas para fazer rapidinho e ficar com nota, para depois não falar que eu sou uma pessoa ruim e que não dou nota. Beleza? A Raquel já me falou aqui que deu tudo certo, que está aparecendo, então está tudo tranquilo. Tá bom? Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Boa noite, professor. Bom final de semana. Boa noite. Bom final de semana. Obrigado.